Bom dia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Hoje é um dia muito especial para mim também, porque hoje eu celebro o dom da vida, hoje é o dia do meu aniversário. E esse dia tão feliz, que é o presente que Deus me deu, o Senhor me dá a graça de poder celebrar esse dia junto com vocês que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele me dá essa oportunidade de podermos rezarmos juntos. E também, hoje, o Senhor vai nos levar a pensar juntos e rezarmos juntos. Paciência, confiança e a graça de Deus. Que o Senhor possa nos dar uma leitura orante muito produtiva para a glória e a graça de Deus. Antes de nós iniciarmos, queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, a você compartilhar, para que mais pessoas possam rezar conosco. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo de Deus, pedindo, Senhor, força, saúde, sabedoria, pedindo, Senhor Jesus, a graça do Teu Espírito, Senhor, porque aonde o Espírito Santo habita, a graça de Deus, ela é perpétua, ela é fecunda. Peço ao Pai que o Espírito Santo possa estar sobre a minha vida e sobre todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus, para que essa palavra que é viva e eficaz possa transformar, renovar e fazer-nos homens e mulheres novos para a glória de Deus. Amém. E agora nós vamos para o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. E hoje nós vamos rezar o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, por ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, enquanto eu rezo com você, esse texto me leva a pensar o quanto o Senhor, Ele deseja que nós cresçamos em graça e em sabedoria. Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é paz, é sabedoria, é esperança, é amor. O reino de Deus é um presente que Deus nos dá para a gente começar a trabalhar ele aqui na terra para crescermos no céu. E Jesus, ele sempre fala em parábolas, por quê? Porque parábolas são como se fossem histórias, alegorias, sempre tem um moral, são histórias que ela tem algum sentido, algum significado. Muitas vezes os discípulos, depois que Jesus falava as parábolas, perguntavam qual que era o sentido da parábola, porque eles muitas vezes não entendiam. E Jesus, ele vem dizendo que o reino de Deus é como um homem que semeia a semente na terra,
Mas vem o dia e a noite, ele não entende isso como acontece, mas quando vê, começa a dar as folhas, vem dando os frutos, a espiga, e aí depois já está na hora de se alimentar. É mais ou menos o que acontece na nossa vida. A nossa vida ela é assim. A gente nasce, primeiro a gente é gestado, e depois de ser gestado a gente nasce e a gente vai crescendo. E a gente às vezes nem percebe, o tempo passa tão rápido. E quando a gente vê, a gente já é de criança, já virou adolescente, adulto. Tem pessoas que já estão chegando na melhor idade. Por quê? Porque a vida passou muito rápido. E a gente às vezes não entende. E às vezes também essa graça de Deus acontecendo em nós, ela também vai sendo gestada de uma forma tão sutil que quando a gente percebe está acontecendo. Logo no início da leitura, eu falava de paciência, confiança e a graça de Deus. Esse ano de 2022, o nosso coordenador da Forania, eu sou da Forania Santo Antônio de Venda Nova, ele iniciou saudando-nos e dizendo que ele desejava para nós a graça de Deus, que seria o ano de 2022, o ano da graça de Deus. E aí eu comecei a pedir ao Senhor essa graça. E a cada vez que eu comecei a pedir ao Senhor a graça de Deus, eu fui escutando pessoas, pregações e pessoas falando sobre as graças de Deus. E a graça de Deus, ela vem acompanhada de muitas bênçãos. E é isso que eu queria te convidar a nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. O que essa palavra diz para mim quando eu pego esse texto e trago para a minha vida e falo, Jesus, o que eu posso crescer? O que esse texto, quando eu começo a ler, eu começo a pensar, como essa graça pode acontecer na minha vida? E nessa meditação sobre a graça de Deus, eu gostaria de compartilhar com você também uma pregação da doutora Filó, que ela dizia, a doutora Filó é uma médica, ela é pediatra, e ela é uma mulher de Deus, e sempre ela testemunha graças que acontecem, porque a medicina, trabalhar a ciência, a fé e a razão, como que trabalha isso? Ela que é, entre aspas, uma cientista, e ela sempre testemunha que dentro da ciência é possível a graça de Deus. E aí ela fala que ela vai pedindo algumas graças ao Senhor. As graças são os presentes que Deus nos dá. E algumas graças que eu comecei a pedir ao Senhor todos os dias. Graças para que eu nunca deixe. A graça de rezar todos os dias, de todos os dias acordar e pedir, Senhor, me dê a graça de perseverar, que amanhã eu reze de novo. Jesus, me dê a graça de nunca te deixar. Jesus, me dá a graça de rezar de novo. E quando a gente vai pedindo essas graças, a gente vai tendo mais prazer de rezar, mais alegria. Quantas vezes a gente reza, mas é porque precisa rezar. Do mesmo jeito a gente come porque precisa comer, mas quando a gente vai pedindo a graça de Deus, é como se rezar vai se tornando algo tão prazeroso, tão delicioso, tão valoroso, que a gente quer todos os dias. E a gente vai pedindo essa graça. A graça de rezar todos os dias, a graça de ler a palavra todos os dias, a graça de rezar o terço todos os dias, a graça de poder participar da Eucaristia. Quem pode participar todos os dias, bendito seja Deus. Mas quem ainda não pode, pedir ao Senhor a graça. Senhor, me dê essa graça, a graça de participar, a graça de não te deixar, a graça de te amar, a graça de te conhecer, a graça de poder testemunhar o teu reino na minha vida. Dai-me, Senhor, essa graça. E quanto mais a gente vai pedindo as graças, mais graças vão acontecendo. Porque graça é presente, mas são presentes sobrenaturais. Que como aquela semente que a gente não vê como que ela vai germinando, mas a gente percebe que ela germina através dos frutos. Quando a gente vai pedindo a graça de Deus, a gente vai percebendo os frutos acontecendo em nós. Quantos frutos
que a gente às vezes nem imagina, o fruto da oração, o fruto do amor ao próximo, o fruto da paciência, o fruto da perseverança, o fruto do estudo, da inteligência, tantas graças que a gente às vezes, inicialmente a gente não percebe, mas com o passar do tempo a gente vai vendo esses presentes de Deus. E é isso que eu gostaria de te convidar a nós rezarmos pedindo, Senhor, essa graça. A graça de sermos de Deus, a graça de não deixarmos Deus. Pedindo mesmo, Senhor, não me deixa desistir, Senhor, não me deixa desanimar. Não me deixa, Senhor, deixar de te buscar. Não me deixe, Senhor, deixar de ser de Deus. Vamos rezar? Vamos pedir ao Senhor essa graça? Então, Jesus, eu me coloco na Tua presença e te peço pela minha vida e pela vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, Jesus, na minha vida. É um dia que eu celebro, Senhor, que eu agradeço pelo dom da minha vida. E nesse dia, Senhor, eu te peço a graça de ser de Deus, a graça de não te deixar, Jesus, a graça de não desanimar pelo caminho, a graça da perseverança, a graça da persistência, a graça da fidelidade, a graça do amor ao próximo, a graça de me amar mais, a graça de perseverar em Ti, a graça de ser uma filha amorosa, de ser uma profissional que testemunha o reino de Deus, a graça de poder ser aquilo que o Senhor sonha para mim. E muitas vezes eu desvio do caminho. Me dê a graça de persistir no caminho de Deus. Me dê a graça, Senhor, de ser fiel a Ti até o fim. E é isso que hoje, nessa leitura orante, eu clamo a Tua graça, Jesus. A graça da confiança, a graça de uma fé inabalável, a graça de persistir, a graça de não desanimar, a graça de ser feliz contigo, a graça do dom da alegria, que todos aqueles que olhem para mim possam perceber que há algo novo, algo diferente, que é o Espírito Santo que habita em mim. E eu te peço essa graça hoje, Jesus, para a minha vida e para a vida de todos aqueles que rezam comigo. Dá-nos a graça, Jesus, a graça do reino de Deus. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação. Que a gente vai pedindo mesmo, Senhor, a graça dele falar conosco, a graça de o Senhor colocar mesmo no nosso coração aquilo que essa leitura orante vai gerar. Essa leitura orante não é uma leitura que termina aqui, mas ela germina na minha vida. E tem até uma música que a Eliana Ribeiro canta, que ela vem dizendo, pedindo, Senhor, abram-se as portas dos céus para derramar a água do poder e da vida. Todo o meu ser se revigorará e sentirei tua força, ó Deus, e minha alma revigorará. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe olhar para trás, Senhor. Que a gente possa mesmo pedir ao Senhor essa graça de persistir, não desanimar. Que a força do Senhor possa nos revestir de toda autoridade, de todo poder. Que os ventos que vêm, que são grandes, que são torrenciais, não tenham o poder de destruir essa semente que foi plantada no meu coração, que é a semente da graça de Deus. Que Deus nos dê um dia muito feliz, muito produtivo, que a gente possa mesmo perseverar nessa graça e que a gente possa pedir ao Senhor todas as graças necessárias, porque presente é de graça, é Deus que dá. E se é bom para a nossa vida, com certeza o Senhor nos dará. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia feliz e produtivo para a glória e a graça de Deus. E nós nos vemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós cristãos nos encontramos em toda a Eucaristia. Que Deus nos abençoe.